Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Dora Barros e hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, que é sobre os tipos de amizades que nós devemos ter, mas especificamente os 3 tipos de amigos que nós precisamos ter na nossa caminhada de fé. Mas antes, eu gostaria de dizer, se você gostar do vídeo, gostar do assunto, deixe seu like e pode deixar também um comentário e uma sugestão. Tem uma passagem bíblica em Provérbios de Salomão que diz assim, e eu gosto muito dessa passagem porque o meu assunto de hoje ele está embasado nessa passagem, nessa referência bíblica. Então, Provérbios 17 diz assim, em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce um irmão. Então eu quero dizer que existem muitos amigos, mas o amigo para a hora da angústia é um amigo que você vai construir através da orientação do Espírito Santo de Deus. Porque amigos, amizades, entre aspas, todo mundo tem. Todo mundo é amigo, um amigo do outro. Quando você está por cima, quando você está bem de vida, quando você está no auge do seu sucesso, aí você tem muitos amigos. Mas esse amigo que eu estou falando de Provérbios de Salomão, esse é um amigo que ele é construído, ele é selecionado, ele é escolhido, mas não é escolhido por você, nem por mim, é escolhido por Deus. Que Salomão fala, ele fala de amigos confidentes, de amigos conselheiros e amigo que carrega o nosso fardo junto com a gente. E o outro amigo é um amigo intercessor. Então, esses são os 3 tipos de amigos que todo cristão, que toda pessoa que caminha em fé deve ter. A pessoa que tem esses 3 amigos, ela é uma pessoa que tem uma saúde mental privilegiada, porque sempre que ela precisa de um conselheiro, ela tem. E para tudo isso exige tempo, como eu já havia dito no início. Então, não podemos dizer que uma pessoa é nosso amigo ou amiga se a gente ainda não conviveu com ela, ainda não precisou dela no momento de necessidade. Qual é esse momento de necessidade? É um momento de dor, um momento de tristeza, um momento onde a gente está ali precisando, às vezes a gente está triste e a gente não quer tanta coisa, às vezes a gente precisa de um amigo só para dar umas gargalhadas, às vezes tomar um cafezinho juntos. Em outros momentos a gente está angustiado, a gente precisa de alguém que dê o ombro para a gente, precisa de alguém que ajude a gente a carregar aquele fardo, porque às vezes a gente está sobrecarregado, está triste, está abalado com alguma coisa. Isso é um fardo que você está carregando. Às vezes a gente está com um problema, às vezes no trabalho, um problema na família, né? Então eu me lembro que eu tenho uma amiga nós somos muito amigas. Então, a gente não vive todo o tempo junto. Outra característica aqui do amigo confidente e amigo conselheiro, não precisa a gente estar junto na casa de um de outro. Às vezes a gente fica meses, até anos sem se ver, mas a gente sempre está se falando. E é uma coisa, todas as vezes que a gente está se sentindo ali meio abalado com alguma coisa ou está precisando, a gente liga, passa uma mensagem e uma fala com a outra. Então, quando a gente se fala, a gente sempre tem algo a dizer uma para a outra. E aí vem os conselhos, né? Vem os conselhos, vem o conselho. Outro dia mesmo, uma amiga minha ligou, e já faz um tempo, e ela me ligou e disse assim, Dora, eu preciso falar contigo urgente. E aí eu fiquei preocupada, porque eu não sabia o que era. E também, ao mesmo tempo, fiquei curiosa para saber de que se tratava, porque podia não ser assunto dela. Mas aí eu sei que ela não é uma pessoa fofoqueira, e daí eu fiquei pensando, mas o que será que ela quer? Imediatamente eu peguei, retornei a mensagem e disse, o que você precisa falar comigo? É tão importante ou é urgente? Ela falou, é urgente, urgentíssimo. Então você vê aí que o amigo confidente, ele é confiável.
Então, são umas características que você precisa observar, porque são características de pessoas que Deus coloca ao nosso redor para a gente observar, porque tem coisas que Deus faz e tem coisas que somos nós que fazemos. Essa seleção, observar as características, Deus ele coloca evidente para você observar. Você é o observador. Deus dá a pessoa certa para ser a sua amiga ou seu amigo, mas é você que tem que observar se aquela pessoa tá mostrando, tá evidenciando características de pessoas confiáveis, de pessoas conselheiras. Então, voltando ao assunto da minha amiga, ela disse assim: Dora, o assunto é urgentíssimo. Eu fiquei bastante preocupada. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou até você, onde você está. E ela disse, não, se tu puder vir aqui, tu vem, mas eu prefiro ir na tua casa. Aí eu disse, então tá. Mas ela disse, vem me buscar. E outra coisa, amigo é esse, sabe? Que quando ele fala firme contigo. Ele diz, faz ou não faz, entendeu? Então você tem que estar sempre preparado. Esse é um amigo que nós precisamos ter na nossa vida, amigo decidido, amigo que sabe o que quer. Porque aquele amigo confuso, aquela pessoa que não sabe o que quer, essa pessoa já não serve para ser já não é uma pessoa amiga. Primeiro porque Deus, quando bota alguém do nosso lado, ele bota alguém corajoso, alguém audacioso, alguém que tenha iniciativa, né? Então ela disse, eu prefiro ir na tua casa, mas tu vai ter que vir me buscar. Aí eu disse, tá, onde é que tu tá? E daí ela me disse onde ela estava, eu disse, agora eu não posso porque eu tô no trabalho, mas quando eu sair, eu posso te pegar. Então, assim, fui buscar ela na casa dela e ela chegou. Eu disse, quer tomar um café? E ela toma café sem açúcar, igual eu. E a gente fizemos aquele café e tomamos uns golinhos de café. E ela disse, eu preciso falar uma coisa, eu tenho algo muito importante para confessar para alguém, mas eu já pensei de todas as formas e eu ainda não encontrei, é tu que tem que me ouvir. Eu sinto muito. Aí eu disse, mas tu sente muito por quê? Se tu tá cansada de me falar as coisas e por que tu tá me dizendo isso? Ela disse, não, é bobagem, mas eu quero te dizer que é uma coisa muito importante que eu tenho para falar. E aí ela começou a falar e isso já era 6 horas da tarde. Quando a gente se deu conta, já era meia-noite e nesse dia, eu não preciso dizer que ela dormiu na minha casa. E aí eu arrumei o quarto para ela, fiz uma jantinha, ela tomou banho, peguei uma roupa minha, dei para ela. Isso aí são características de amigos confidentes e conselheiro. E eu conversei, na verdade eu não conversei, eu só ouvi o que ela tinha para dizer e no final eu dei o meu conselho, tá? Eu dei o meu conselho. Então, o amigo verdadeiro, o amigo que Deus coloca na nossa vida diária, na nossa vida de fé, diário, é isso aí, é esse amigo que carrega junto com a gente o nosso fardo de dor e compartilha as alegrias e compartilha as tristezas também. Então, a minha amiga, ela estava muito angustiada e naquele momento ela precisava de que alguém lhe ouvisse, que alguém lhe ajudasse a carregar aquele fardo pesado. E a outra característica é que esse amigo, ele é intercessor. Então, não necessariamente você precisa ter 3 pessoas, né? Um confidente, um conselheiro e um intercessor. Uma pessoa pode fazer as 3 coisas, mas, de preferência, que você tenha uma pessoa que você escolha ou que você peça para Deus ou que você aceite de Deus, é uma pessoa que tenha uma experiência e uma bagagem para poder te aconselhar e te dizer o que você deve ou não fazer. A pessoa decide, você não decide para ela, mas ela decide o que ela vai fazer, mas você dá a sua opinião. E graças a Deus, todas as vezes que ela precisou dos meus conselhos e confidenciou os seus segredos comigo, porque um confidente é isso, é aquele que ouve e guarda para si, né? E o conselheiro, ele dá o conselho, o melhor conselho, e a pessoa decide se ela quer ou não, né? Você não vai decidir, o conselheiro não decide, ele só aconselha. E se a pessoa quiser, então ela aceita ou não, né? E o intercessor. Então, nesse dia, nós acabamos por orarmos juntas. Eu fiz uma jantinha para ela e ela
saiu da minha casa. No outro dia seguinte, eu acabei levando ela para o trabalho, porque conselheiro e intercessor também faz isso. Na verdade, as características desse amigo, ele é assim, são características que fazem tudo isso aí, cuida do lado espiritual e cuida do lado físico e natural também. É como assim, a Bíblia, ela é um livro que ela te direciona na tua vida espiritual, ela é um manual. Ela te direciona na tua vida espiritual e te direciona na vida como lidar com as pessoas, né? A Bíblia é o livro mais inteligente, é o livro que você lê junto com o autor, porque quem escreveu a Bíblia foram homens direcionados e inspirados pelo Espírito Santo. E os homens que escreveram não estão presentes, mas o Espírito Santo, ele está em mim, está em você, está em qualquer pessoa que lê a Bíblia. Então essa é uma das características. Assim como eu também encontro pessoas que fazem a mesma coisa por mim. E já fizeram e ainda fazem quando eu preciso, em algum momento que eu estou sobrecarregada, que eu estou me sentindo pesada demais, triste, angustiada por alguma razão. Eu ligo para alguma pessoa que eu conheço, porque construir amigos para essa caminhada, esse tipo de amigos confidentes, conselheiro e intercessor, isso leva tempo, isso gasta tempo. E não é qualquer pessoa. É como eu já disse, são pessoas amizade construída com pessoas que Deus coloca no seu caminho. Então, essas pessoas são recursos e ferramentas que Deus providencia para estar com você na hora que você precisa, porque Ele nos ama tanto que Ele faz isso. Então, já aconteceu de eu precisar de alguém e esse alguém também me chamar e dizer, olha, vem cá, me ajudar a carregar o meu fardo pesado, porque nessa vida a gente carrega fardos muito pesados. Tem dia que as situações é complicada, às vezes um conselho que você dá, às vezes um conselho que você ouve, resolve tudo. Às vezes você só precisa de uma palavrinha, espera um pouco. Às vezes você quer explodir, como aconteceu também com a outra pessoa, de a pessoa me ligar e falar assim, Dora, eu não aguento mais, eu vou explodir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí calma, o que foi que houve? Aconteceu isso. Faz assim, por enquanto tu não diz nada, fica só quieta no teu lugar e espera o que vai acontecer. Às vezes só isso, a pessoa nem precisa dizer muita coisa. E a pessoa ficou lá quieta no lugar dela e daqui a pouco a bomba estourou e ela estava de fora. Então, se eu disse para ela, tá vendo? Se tu tem explodido como tu queria fazer, falar tudo que tu queria dizer, tu podia ter sido o pivô dessa situação. Tu ficou quietinha e ela, é mesmo, querida, muito obrigada, e beija e abraça. Porque quando a gente faz o bem, é por isso que a Bíblia diz, ama o amigo. E na hora da angústia, tu tens um irmão. Por isso, porque muitas pessoas hoje não sabem amar o amigo, não sabem respeitar o amigo. Então, muitas vezes, esse amigo que eu estou falando aqui, que ele é nosso confidente, que ele é nosso conselheiro, que ele é nosso intercessor. O que é para nós isso? Às vezes é uma pessoa que tem opiniões diferentes da nossa, que tem cultura diferente da nossa. São pessoas que não tem nada a ver com os nossos costumes. Mas são pessoas que Deus colocou ao nosso redor para nos ensinar de alguma forma, para nos treinar de alguma forma. Então Deus, ele é especialista em pessoas e a gente tem que aprender isso. Como lidar com o ser humano. Isso aí chama-se inteligência emocional, chama-se inteligência. A pessoa que busca inteligência emocional, inteligência espiritual. Porque muitas vezes as pessoas ficam espiritualizando tudo. Não, isso aqui eu não vou fazer porque não é de Deus. Mas Deus mesmo, ele fala, através de Jesus, seu Filho, ele fala que nós devemos fazer a nossa parte e Jesus e o Espírito Santo faz a sua parte. Então nós vemos o caso de Lázaro. Quando Jesus chegou, Lázaro era o melhor amigo de Jesus. E quando Jesus chegou, ele chamou os discípulos e disse, removam a pedra. O que é essa remoção da pedra?
Tirar a pedra é a parte que nos cabe. É a parte que nos cabe na jornada diária. Enquanto todo mundo, as irmãs de Lázaro estavam dizendo, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus sabia o que estava fazendo. Então, tirar a pedra, remover os obstáculos, identificar quem são as pessoas que servem para ser nossos amigos ou nossas amigas, essa é a parte que nos cabe. As pessoas, elas vêm para a nossa volta e nós devemos identificar, perceber se aquilo é de Deus ou não, se está dentro das características de um confidente, de um conselheiro, de um intercessor. É só observar. Então essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para você, identificar, você que tem uma vida de fé. A oração, a intercessão, ela é diferente da oração, porque todo mundo ora. Todo mundo ora. Tem a oração pessoal, a oração individual, a oração coletiva, mas a oração de intercessão é uma oração diferente. Imagina você ter um amigo que ora por você. Eu quero dizer que se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like, um comentário, mandar para uma pessoa que você gosta, porque esse assunto é muito importante. Muitas vezes a gente chama de amigos todo mundo. A gente não consegue identificar quem são os verdadeiros amigos e os instrumentos. Não basta ser só amigo, tem que ser um instrumento de Deus na nossa vida. Então, que você possa ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E é isso que eu lhe peço e agradeço. Gratidão.